Quando eu falei que era preciso um choque de capitalismo, eu estava me referindo inicialmente à introdução de algumas técnicas e algumas táticas da iniciativa privada na gestão pública, né? Definição de metas, verificáveis no tempo, a transparência, enfim. Havia vários elementos. E quando eu falei a respeito desse choque do capitalismo, eu me referia a melhorar a gestão pública e parece para as pessoas que têm restrições ao capitalismo que melhorar a gestão pública significa o mesmo que levar o lucro às empresas, mas não é. Quando você tem uma melhoria na gestão pública, você libera excedentes para reinvestir a favor das pessoas, não é necessariamente para o lucro. E quanto ao choque de capitalismo no Rio de Janeiro, eu, abstraindo os tucanos e tudo mais, eu me pergunto, alguém tem uma outra ideia? Alguém tem uma outra ideia para o Rio de Janeiro crescer? Eu não tenho, vamos formar cooperativas. O candidato que o senhor citou ontem falou em choque de Estado. Bom, choque aí de poder público, né? Ele falou em choque de gestão pública. E, de uma certa maneira, a gestão precisa melhorar, né? Mas o que eu estou propondo para a melhoria da gestão é exatamente você introduzir na gestão pública alguns elementos de eficácia do capitalismo. Não com o objetivo na gestão pública de gerar lucros, mas de gerar benefícios para as pessoas. Aliás, todos os grandes movimentos de governadores hoje vão nesse sentido, não é? Aqui no Rio de Janeiro, com a cooperação do Gerdau e outros empresários, o governador Sérgio Cabral tem uma ajuda no sentido de modernizar a administração. Lá em Minas Gerais é a Anastasia que contribui com o governador Aécio Neves nesse sentido. Hoje existe um consenso entre os políticos que estão no governo que a administração pública precisa se modernizar. Daí essa ponte com a iniciativa privada. A modernização significa, evidentemente, menos gente para as mesmas tarefas, né? Não significa necessariamente demissões, mas significa menos gente para as mesmas tarefas. E significa a capacidade de você responder às pessoas às suas necessidades. Por exemplo, eu observei o processo em Curitiba, o 156 em Curitiba. Qual o aspecto moderno do trabalho deles? Eles recebem uma ligação, uma reclamação, respondem em 48 horas. E, simultaneamente, georreferenciam o problema que foi colocado para eles. Você tem um mapa, não é? Georreferenciando os problemas da cidade, e você tem as pessoas que, de uma certa maneira, reclamaram e têm a sua reclamação satisfeita. Ao mesmo tempo, você mantém o endereço dessas pessoas. Quando você vai fazer qualquer tipo de intervenção na área, você tem a oportunidade de consultar essas pessoas. Olha, você gostaria... Em Londres é assim, mas eu estou falando de Curitiba, né? Você gostaria que a gente fizesse uma intervenção na praça, perto da rua onde você mora? O que você pensa disso? Então, você cria realmente uma... Então, o que é isso? Eu acho que é a introdução de um princípio da alta iniciativa privada, segundo a qual a pessoa mais importante não é o dono da empresa, a pessoa mais importante é o cliente. Da mesma maneira, nessa administração, a pessoa mais importante não é o prefeito, mas é o cidadão ou a cidadã que estão na ponta da linha. Eu pensei aqui no Rio de Janeiro numa coisa que é uma mistura do que aconteceu, porque aqui a nossa singularidade vai definir um caminho próprio. Eu pensei o seguinte, a recuperação da área do porto é fundamental. Se nós recuperamos a área do porto, ali Saúde, Santo Cristo, Gamboa, Morro da Conceição, toda essa área, o cais, mais os armazéns, nós já temos uma nova base. Isso nos dará força para impor também um avanço na recuperação da Baía de Guanabara. Então, o que eu pensei? Né? Eu pensei o seguinte, quando eu vivi em Berlim, a Potsdamer Platz era o símbolo da renovação da cidade. Então, eu ia lá com os turistas, levava para ver como será a cidade no futuro.
E era muito interessante, porque nós vimos, havia animações de como seria a cidade, e ali também havia uma venda de várias coisas. Você aproveitava e até faturava com os turistas algum dinheiro também. Eu pensei aqui, se nós quisermos, né, já falei isso até com Marcelo Alencar, quando ele era governador, se nós quiséssemos, nós poderíamos recuperar o centro, começar a recuperação da Baía de Guanabara e criar no centro do Rio de Janeiro um aquário com a tecnologia que os portugueses têm para isso, um aquário com as principais formas de vida da Baía de Guanabara e transformar, como foi a Potsdamer Platz, transformar a recuperação da Baía de Guanabara, de todo o centro, no símbolo da nova cidade. Agora, para que ela seja nova realmente, a gente vai ter que intervir em muitas outras áreas, como Berlim também, Potsdamer Platz foi apenas a metáfora, né? Os outros lugares também foram recuperados. Mas a sua ideia é fazer isso com o quê? Parceria com a iniciativa privada? Claro, sempre, Como sempre, sempre. Porque, na verdade, uma das minhas poucas descobertas, mas que, para mim, são difíceis, são permanentes, é que eu vejo que aqui há candidatos, e eu os respeito muito, acho interessante, que dizem que são amigos do presidente, amigos do governador, e que vão juntar o governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Eu acho ótimo, mas eu descobri que é insuficiente. Quer dizer, se você não juntar, além dos 3 governos, a iniciativa privada e a sociedade, você não vai resolver os problemas. Porque os problemas da metrópole crescem de uma forma superior à capacidade dos governos responderem. Há 2 coisas que você tem que ser honesto ao responder. A primeira é de que não tem jeito a partir de uma pessoa só, vai ter que ter um envolvimento da sociedade. A segunda é que não tem jeito em 4 anos, é preciso de um processo mais longo. Eu cito como um dos elementos que caracterizam hoje a decadência do Rio, se a gente pode falar desse termo, é o fato do Rio de Janeiro ter talvez quase 200 comunidades ocupadas militarmente por forças que não são do governo. Eu não conheço nenhuma outra grande cidade do mundo que tenha esse problema. Então, um dos problemas, uma das saídas para o Rio de Janeiro é exatamente o que eu chamo de libertação da cidade. Não é? O que são as exatamente ocupadas militarmente por milícias? Milícias e tráfico de drogas. Eu acho que isso ameaça muito o futuro da cidade. Ameaça porque você tem, como o próprio jornal tem destacado nas reportagens, você tem uma grande parte da população que não tem os direitos assegurados, porque você depende do chefeite, seja da milícia, seja do tráfico. Né? E você não pode levar os serviços públicos lá com facilidade, porque é difícil você pedir a um médico para trabalhar no alto do morro nessas circunstâncias. Da mesma maneira, é difícil pedir para um professor que enfrente esse perigo. Então, nós temos que dar uma resposta para isso. A prefeitura não tem condições de dar uma resposta isoladamente. Mas se o governo federal, o governo estadual e a prefeitura se unirem, nós podemos estabelecer um projeto de libertação do Rio de Janeiro.